A primeira regra do Clube Dunning-Kruger é que você não sabe que faz parte do Clube Dunning-Kruger. Você provavelmente não sabe, mas você em algum momento da sua vida, ou até neste momento, você faz parte do Clube Dunning-Kruger. O chamado efeito Dunning-Kruger, é um efeito recente, ou melhor, ele foi descoberto recentemente, mas que ele afeta a todos nós. Ele é associado ao processo de aprendizado e ele faz parte desse processo de aprendizado. É importante a gente destacar que ele não acontece com crianças, mas de adolescentes para cima ele começa a aparecer. Mas afinal de contas, o que é o efeito Dunning-Kruger? O efeito Dunning-Kruger, ele é um descolamento da realidade que o indivíduo tem em relação a uma prática quando ele está aprendendo algo que é considerado abstrato. Ele não acontece com coisas concretas. Por exemplo, a pessoa pode falar, não, eu sei fazer embaixadinha em jogo de futebol. Ela pega uma bola, ela começa a fazer e não consegue, ela tenta fazer e ela não consegue fazer embaixadinhas. Logo ela sabe, eu não sei fazer embaixadinhas. Porque a realidade mostra para ela que é algo diferente daquilo que ela acredita que ela possui, aquela capacidade que ela possui. Mas nem tudo que a gente aprende na vida é concreto como fazer embaixadinhas. Existem muitas coisas que são abstratas. E como elas são abstratas, a gente não tem como medir o nosso verdadeiro conhecimento. Tem muita gente que se acha o filósofo porque, eu penso, eu tenho ideias mirabolantes, mas quando você para observar a ideia daquela pessoa, elas não têm nem encadeamento lógico, elas são coisas soltas, mas ela se acha extremamente inteligente. Por quê? Ela tem um descolamento da realidade e ela não sabe o quão ruim ela é naquilo que ela acredita que ela é boa. Mas vem a questão, como é que a gente consegue trabalhar o efeito Dunning-Kruger? Como é que a gente consegue aprender de verdade aquilo? Bem, primeiro cenário, a gente tem que baixar a nossa bolinha. A gente tem que baixar o nosso ego e entender que nós estamos aprendendo. Quando a gente está aprendendo, eu devo buscar pessoas que já sabem aquilo para que ele possa me fornecer dados qualitativos daquilo que eu estou fazendo. Então, se eu estou estudando filosofia, estou estudando Nietzsche, por exemplo, aí eu vou falar, o Nietzsche era ateu. Não. Se eu conheço pessoas que estudam Nietzsche de verdade, e não só porque leram e acham legal, você vai perceber que talvez ele não seja ateu. Lá na sua obra Gaia Ciência, ele faz uma crítica, ele diz que Deus está morto, mas que talvez não seja exatamente isso que a gente entenda como Deus estar morto. Nós, inclusive, temos um vídeo falando sobre esse conceito no pensamento do Nietzsche. Então é importante você procurar pessoas que de fato sabem aquilo, porque elas vão conseguir te levar para lugares corretos. Porque uma das principais consequências do efeito Dunning-Kruger é você, ao entrar em contato com algo que você não consegue medir e você não sabe como medir, você não sabe para que aquilo serve, você tende a achar que você é bom naquilo. E você vai ter um descolamento da sua realidade e você vai, em tese, você para de estudar. Porque, eu já sei isso. Todo mundo que passa num processo de aprendizado, principalmente de questões abstratas, quando entra em contato com o início desse aprendizado, ele fala, nossa, meu mundo mudou, agora eu entendo, eu sei tudo. E aí para de estudar. Não, você deve continuar estudando. E aí quando você continua estudando e tem essa baliza dessas outras pessoas que estão mais à frente nesse caminho do que você sai lá daquele pico da autoiluminação e você cai. E você vê, nossa, eu não sei quase nada. E a partir daí, você começa a se transformar. Porque toda vez que a gente entra em contato com uma regra primária de alguma estrutura de pensamento, ela vai nos dar um panorama geral. Mas, normalmente, ela possui uma série de exceções. Ela possui uma série de coisas que não se aplicam em todos os casos, porque ela precisa entrar em harmonia com outras regras, com outras coisas que a gente ainda não viu. O efeito Dunning-Kruger faz parte do nosso processo de aprendizado. É interessante a gente sempre perceber que nós não sabemos tudo. Quando nós entrevistamos pessoas que são especialistas num determinado assunto,
essas pessoas vão falar que nem Sócrates, só sei que nada sei. Isso não significa que elas se acham burras ou que elas não têm conhecimento nenhum em relação àquele assunto. Não, pelo contrário, elas sabem muito sobre aquele assunto, mas sabem também que esse muito é pouco sobre aquele assunto, porque sempre temos o quanto aprender mais. A nossa ignorância é infinita, o nosso saber é restrito. Se nós não calçamos essa sandália da humildade, abaixamos a nossa bola e continuamos estudando sempre, continuamos estudando sempre e pedindo ajuda para as pessoas que estão um pouco mais à frente, a gente não consegue construir conhecimento verdadeiro. E a gente começa a utilizar de falácias, a gente começa a distribuir por aí fake news, até mesmo sem querer, e a gente se acha mais do que nós somos. E aí quando nós nos deparamos com alguém que sabe de fato, um dos nossos comportamentos é falar, não, você não sabe disso, quem sabe sou eu. E aí você nega a pessoa que é especialista de verdade. Porque, não, eu aprendi isso, mas na verdade você não aprendeu. E se você quer aprender um pouco mais sobre o efeito Dunning-Kruger e como sair dele, quer ter conhecimento de outros pontos, sempre com referências bibliográficas e o apoio de pessoas que já estudaram um pouquinho mais do que talvez você tenha estudado, se inscreva no nosso canal para receber vídeos com frequência. E até a próxima. Tchau, tchau.